Você já notou que existe uma sequência, uma simetria, um sistema, né, que funciona em todo o universo, em toda a vida, em tudo que a gente observa, né, ao nosso redor, que parece que é meio que um encaixe das coisas em relação a como elas funcionam. Vou te dar um exemplo. A onda do mar, quando ela chega até a areia e volta. Parece que existe uma simetria, né, nesse balanço do mar. Claro que tem dias que não tem ondas, então ela fica paradinha ali, porque aí o que provoca a onda muitas vezes é o vento ou, né, por uma energia da lua. Observe que existe todo um encaixe, dependendo do tipo da lua, vai ter maré alta, maré baixa, depende do vento, vai ter onda ou não vai ter onda. Vamos pensar em outra coisa? As abelhas, por exemplo, quando elas vão até as plantas, as flores, né, e captam o néctar da planta, da flor, para produzir, né, o mel. Quando não existe mais as plantas, por exemplo, vamos supor que um terreno onde as abelhas iam sempre, não existe mais aquele terreno, né, foi desmatado para a construção de alguma coisa. Existiu uma quebra de um padrão, de uma simetria, que essas abelhas vão sentir falta e vão ter que buscar em outro lugar. Ou vai existir uma falta grande aí. Se você pensar sobre alguma coisa que te incomoda, algum trauma, algum sentimento do passado, também rompeu uma simetria de uma evolução de algo que acontecia naturalmente com você. Se você pensar sobre o bombeamento do sangue no seu corpo, ele bombeia sangue para o seu corpo inteiro, o seu sangue leva oxigênio dentro dele, tem células no seu sangue. Toda a cadeia, né, da vida, existe uma simetria. O Sol está no meio, os planetas estão ao redor, girando, e os planetas giram entre si com uma simetria. A distância exata, existe uma distância exata dos planetas em relação ao Sol, para que aconteça, né, toda a vida na Terra, vamos falar sobre a Terra, né, o nascimento das plantas, das árvores, das raízes, da terra, do rio, da água, dos pássaros, dos animais. Tudo tem uma simetria. Um animal existe para que o outro sobreviva, que o outro, né, consegue se manter porque aquele animal existe. Então parece que foi tudo encaixado de alguma maneira para que existisse essa simetria, né? E quando há um descontrole dessa simetria, há um desequilíbrio. E agora vamos falar um pouco da nossa mente. Quando a gente entra numa depressão, por exemplo, há um descontrole de uma simetria, porque a gente nasceu para aprender, para ter autoconhecimento e para ser feliz. Essa meio que é uma regra da vida. E quando isso é quebrado, você fica só na sua cama deitado, não querendo sair para fazer as coisas que você sentia prazer antes de fazer, quebrou a simetria. E quando quebra essa simetria, você se sente desconfortável. Você não se encaixa mais num grupo onde as pessoas são olhadas como tem que ser feliz, porque você quebrou uma simetria e você é visto como alguém que, não, você tem um defeito, nós precisamos excluir você, ou você é atacado de uma maneira de, isso não existe, isso é besteira da sua parte, você está querendo chamar atenção. Muitas pessoas chamam a depressão disso, de o outro querer chamar atenção. Mas é muito maior que isso, só quem esteve numa depressão é que sabe o quanto dói ser uma pessoa com depressão, ou, né, estar depressivo, ou ter ansiedade. Eu falei da depressão, mas pode ser ansiedade, pode ser qualquer outro, né, sintoma, outro transtorno. Então, eu quero falar aqui da quebra da simetria e do sistema. Quando isso acontece, você se desloca de uma posição que você estava antes para enxergar as coisas de uma maneira diferente. E um bom exercício que você deve fazer é olhar de fora. Como é que eu faço isso, Mário?
Quando você está no meio do problema, você não consegue enxergar aquele problema de uma maneira mais clara. Mas tente sair do seu problema, sair da posição e enxergar ele de cima para baixo, como se você estivesse no alto de um prédio e olhando lá no asfalto, lá embaixo, você e as pessoas que estão envolvidas na situação e no problema. Quando você enxerga isso de uma maneira de longe e de fora, você começa a ver o quanto você está sofrendo e o quanto às vezes é necessário esse sofrimento. Porque às vezes a depressão tem um lado bom. Você precisa se deslocar do mundo externo, olhar para dentro de si, buscar sua resiliência. Muitos conseguem buscar resiliência, muitos conseguem sair da depressão sozinhos, muitos outros não, precisam de ajuda psicológica e da família também. Então, olhar você e conseguir enxergar você de uma maneira diferente. Esse é um papel que você deve fazer, se olhar de fora e como um espectador, como alguém que está olhando você. E aquele formato, como é que você se encaixa na sua família, como é que você se encaixa no seu trabalho, como é que você lida com as pessoas, como é que é a sua empatia em relação às pessoas. Você se olhando, você gosta do que você vê? Essas perguntas devem se fazer. Então, quando existe essa quebra de simetria do sistema, algo saiu do lugar. E quando algo sai do lugar, há um desequilíbrio. E aí existe a dor, o sofrimento. Porque o sofrimento também faz parte da vida. Muitas pessoas dizem, não quero sofrer, mas o sofrimento também faz parte do crescimento. A dor, muitas vezes, ela carrega um sofrimento para que você aprenda. Eu sempre falo, crie uma casquinha mais grossa no joelho, para quando você cair de novo, você rale ele menos, com menos intensidade e doa menos também. Pense sobre isso e comece a se olhar de fora, como um espectador olhando de fora a sua história, a sua vida. Você olhando para você mesmo, internamente. Pense sobre isso. Eu sou Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!